Glória a Deus. Como é bom adorar o nosso eterno e Criador, Papai Celestial, Senhor Jeová Deus, porque Ele criou os céus, a terra, Ele deu forma à terra, deu luz, Ele permitiu também a treva, que é a noite, a Bíblia revela isso. Ele é dono do nosso fôlego, Criador da nossa vida, a gente nunca deve esquecer disso, nem por um segundo. Muitos talvez tenham esquecido e tenha se deleitado em outros caminhos e sofrido as consequências, porque em Gênesis, Deus nos revela que Ele nos criou como semelhança dEle, e como semelhança do nosso Deus é nobreza pura, meu irmão, minha irmã. A gente tem que se alegrar todos os dias, saber que somos herdeiros de um Deus que é dono dos céus e da terra. Pense nessa grandeza, céu, terra, prata, ouro, Deus, o nosso dono. Somos semelhança, imagine, para um pecador é muita coisa. E a gente tem tudo de graça na presença dele. Já viu que Deus criou as árvores, os pássaros, a fauna, né? A flora. O nosso alimento é só a gente plantar que a gente colhe. Tudo Deus nos deu. Tudo Deus nos proporciona a cada dia. A vida, a saúde, o fôlego, tudo isso de graça. E ainda assim muitas vezes a gente abandona, negligencia o mandamento, negligencia a obra, né? Por talvez coisas tão banais, tão passageiras, que um dia tem prazo de validade e a gente só faz plantar para, na verdade, se a gente planta coisas longe dessa presença de Deus, de tudo isso que Deus nos oferece, a gente depois termina pagando um preço alto, né? E depois volta a experimentar o que o nosso Deus nos deu de graça, e aí a gente vê quanto tempo perdido, quanto tempo lá fora vagante, quanto tempo a gente deixou, né, de usufruir o que Deus nos abençoou. Mas é tempo, meu irmão, de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo da gente se deleitar na presença de Deus, pedir a Deus que nos aceite, pedir a Jesus Cristo, perguntar a Ele se Ele aceita a nossa vida para que Ele assuma o total controle, né? Porque diante de tantos pecados, de tanta desobediência, a gente precisa dessa nova graça de Deus, desse novo amor, e para Ele nos aceitar, né, meu irmão? Então, dessa forma, eu quero louvar aqui, já em agradecimento a Deus, eu creio que se você prestar atenção nesse louvor, o Espírito Santo vai falar com você. Essa dor, esse momento difícil que você está passando, esse sofrimento, a partir desse louvor, tome novas atitudes, tome novo direcionamento com o Espírito Santo e deixe aquela coisa do coração, da emoção, da carne, do desejo da carne. O desejo de muitas vezes ficar sustentando algo que você já não pode mais, só está trazendo sofrimento para a tua vida. E deixa Deus te direcionar. Quando Deus direciona a gente, Ele vai limpando a gente, lapidando, sabe, com uma pedra bruta, quando a gente está lapidando, que quebra, né? Os pedaços assim, para ficar direitinha, lapidada, para polir, assim a nossa vida. E aí, nesse momento de lapidação, a gente sente realmente a dor. Talvez você esteja passando por esse lapidar, para depois ser provado e aprovado, né? Então, agradeça a Deus por ter essa oportunidade de estar sendo lapidado. Dói, mas depois você terá recompensa se você permitir até o fim ser lapidado e se esforçar para se endireitar no caminho, na luz que Deus está direcionando. Porque aquele que conhece a luz e abandona essa luz, negligencia para ir para caminhos mais fáceis, caminhos que trazem satisfação, que trazem prazer carnal, a Bíblia nos revela que a carne inclina para o pecado.
E muitas vezes a gente tem escutado o nosso coração e deixado a razão, porque a razão, para seguir a razão é mais difícil, né? Que a razão é a palavra de Deus, a razão é as coisas santas de Deus, é a verdade, né? O sentimento é aquele que muitas vezes traz a mentira, traz a falsidade, traz a calúnia, traz o adultério, traz a fornicação, traz coisas que não vão ser boas nem para a tua vida e nem para a vida do teu próximo. Mas quando a gente abandona esse desejo e a gente segue a Jesus, a razão a qual Jesus, Deus, né, através de Jesus Cristo, ele nos traz a revelação na Bíblia, na palavra de Deus. Quando a gente toma a decisão em seguir, a gente sente um pouquinho, né? Porque você está deixando algo que te dava prazer na carne. Mas, como consequência disso, como fruto, você vai ter vitória, você vai ter garantia de vida em abundância, você vai ter garantia de segurança em todas as áreas de sua vida. Então, vale a pena, se esforce, porque Deus é fiel. Deus é fiel em fazer, em te sustentar para você atravessar esse mar vermelho. Quando o nosso Deus, quando a gente se esforça, Deus prioriza a nossa vida, Ele cuida de nós, paralisando os cavaleiros de Faraó, paralisando toda aquela tentação para que você siga e receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém? E eu vou louvar a Deus em agradecimento, porque o nosso Deus é fiel e é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Então fala assim: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro encontrei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, é para a glória de Deus esse louvor. E é pela fé, meu irmão e minha irmã, que a gente tem que abrir o olho. É pela fé que a gente deve abrir os olhos, porque Deus, ele honra quando a gente, pela fé,
a gente crê, a gente obedece, a gente decide, a gente toma a nossa responsabilidade espiritual. O nosso Deus é fiel e justo. Ele nunca falhou e nunca vai falhar em nossa vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que a gente precisa fazer é como os discípulos dele do passado que obedeceram, creram e cumpriram o mandamento. O que falta hoje na humanidade é a responsabilidade, o cumprimento do mandamento do nosso Deus para que ele venha e faça o mesmo milagre do passado em nossa vida. Muitos milagres Deus já fez, porque ele tem visto o esforço de algumas pessoas aqui na terra. Ele tem visto que muitos têm se esforçado, abandonado as coisas erradas, porque aquele que se arrepende de pecado, ele não volta a pecar novamente. Ele se arrepende e segue em frente. Porque aquele que volta ao pecado, ele volta a engolir o vômito dele. Vômito não serve para estar dentro de nós fazendo digestão. Vômito é algo que nos faz mal, por isso que foi expelido, foi colocado para fora. Então a gente nunca deve mais voltar ao pecado do passado. A partir do momento que a gente conhece a revelação da palavra de Deus através da Bíblia, a gente nunca deve mais retroceder. Então siga em frente porque o nosso Deus é fiel. Amém?